Questão 106. Prova amarela, Enem 2019, PPL. Bora para mais uma. Essa questão fala o seguinte. Em um laboratório de química... Peraí. Antes de mais nada, pegar minha marca-texto. Vamos lá. Em um laboratório de química foram encontrados 5 frascos não rotulados. Olha que lindo, né? Não está rotulado, o que eu faço? Vou provar. Também não. Mas aí o cara já sabia que tinha, né, contendo, tinha a propanona, a água, em outro, tolueno, tetracloreto de carbono e etanol. Bom, para identificar os líquidos presentes no frasco, foram feitos testes de solubilidade e inflamabilidade. Quais são inflamáveis ou não? Gostou que eu tive que explicar aqui agora, mas acho que era meio que lógico. Foram obtidos os seguintes resultados. O frasco 1, 3 e 5 são líquidos miscíveis entre si. Eu vou ter que verificar quais são miscíveis entre si. O 2 e o 4 são líquidos miscíveis entre si. Ok. Então, 1, 3 e 5 se misturam, o 2 e 4 se misturam também. Eu vou ter que ver sobre características dessas substâncias. O 3 e o 4 são não inflamáveis. Vou marcar isso aqui para a gente entender quando é um inflamável ou quando não é inflamável. Tá bom? E agora a gente vai continuar aqui falando o seguinte. Com base nos resultados, pode-se concluir que a água está contida no frasco. Deixa eu conversar com você, que a gente vai trabalhar todas as características dessa questão. Mas vamos já pensar numa coisa que é lógica. A água é inflamável, gente? Não, né? Eu escutei daí você falando que não. Eu já tenho aqui gravado, vai surgir vozes na minha cabeça ao longo da semana, a pessoa falando, não, não é. Então eu já sei que é o líquido 3 ou 4. Tá? Então aqui, a primeira coisa que você vai fazer, se você está no desespero, você não vai ficar chutando 1, 2 ou 5, tá bom? Vamos entender quem são esses materiais. Deixa eu abrir aqui um outro. Vamos aqui, deixa eu pegar uma outra caneta, vamos analisar primeiro a estrutura, porque são materiais pequenos. Primeiro, vamos lá, propanona não é o frasco 1, não necessariamente. Propanona, o que é a propanona? A propanona seria um prop 3 carbonos, C. Ona é porque tem uma dupla O aqui. É um CH3, isso é um CH3. Ok. O segundo material é a água. Ai, meu Deus do céu, como é que é a água? Aqui, ó, peraí, água. Água, H2O, é isso aqui. O terceiro material que eu tenho é o tolueno. O tolueno poderia ser o mais difícil. É um composto químico bastante conhecido. Tolueno. O tolueno, da química orgânica, é como a gente chama o metilbenzeno. O metilbenzeno. Ele é o quê? Um ciclo com 6 carbonos, né, é o benzeno, mais um CH3 aqui em cima, tá bom? Ah, não, deixa eu botar as setinhas aqui para ficar bonitinho. Pô, Bruno, tu não preparou antes? Porque tudo aqui a gente está fazendo na hora, como se fosse fazer o Enem mesmo, e eu quero explicar isso para vocês, adentrando um pouco mais. Tetracloreto de carbono. Tetracloreto porque tem 4 cloros ligados ao carbono, ok. Então, olha só. Deixa eu gastar mais tempo escrevendo que outra coisa. Cloreto de carbono. Carbono faz quantas ligações? 4. Então vai estar ligado a 4 cloros. É isso. Tá bom? Bom. E o último, etanol. Vou colocar bem aqui no cantinho, tá? Etanol, a gente conhece o nome, mas a estrutura você conhece? São 2 carboninhos, tá bom? 2 carbonos, né? 2 carbonos. E aí em um deles você vai ligar a hidroxila. Então você preenche com CH2, CH3, porque o resto a gente sempre preenche. Nossa, esse CH3 aqui tá horroroso. CH3. Pronto, coloquei aqui as estruturas. Bruno, mas para que você botou as estruturas? Porque se eu falo que são miscíveis, solubilidade são interações. Então a primeira coisa que eu vou analisar são as interações entre essas partículas, né? Entre elas mesmo. Depois eu analiso as forças de interação entre moléculas, entre outras moléculas. Então olha só, a primeira coisa é a propanona. A propanona é uma molécula polar devido a essa estrutura aqui, ó. Se ela é uma molécula polar, a interação que a gente tem é a dipolo, ou nesse caso, dipolo induzido. Só que como ela é... Desculpa. Se ela é polar, já é dipolo permanente. Tá? Como não existe oxigênio ligado a hidrogênio, presta atenção, o hidrogênio está aqui, mas não existe, a gente diz que é
dipolo permanente. Permanente. Lembra? Três forças de interação. Dipolo induzido, dipolo permanente e ligação de hidrogênio. A água a gente já conhece que é a maior força de interação, ligação de hidrogênio. O tolueno, que é o metilbenzeno, ele é uma molécula apolar. Por quê? Porque é um hidrocarboneto. Então isso aqui a gente chama que é dipolo induzido. São as moléculas de interações mais fracas. O tetacloreto de carbono também. Por quê? Por ela ser uma geometria tetraédrica, as forças se anulam. Dipolo induzido. E o etanol também tem a hidroxila, ele faz a interação por ligação de hidrogênio. Por que eu separo isso? Porque as moléculas que têm a mesma interação tendem a ser mais solúveis entre si. Então, por exemplo, a água e o etanol tendem a ser miscíveis entre si? Sim, vou até marcar aqui, ó. O tolueno e o tetracloreto de carbono são moléculas apolares. A força de atração entre eles é da mesma magnitude. Tendem a ser miscíveis entre si? Sim. O tolueno tende a ser miscível na água? Não. Porque as interações entre essas moléculas de água é mais forte do que as interações que ela teria com o tolueno. Sacaram? Né? Então, não é da mesma magnitude. Bruno, e a propanona? Olha, a propanona eu enquadraria ela por interação mais próxima à água e o etanol. Por quê? Porque ela não faz ligação de hidrogênio, mas ela pode se interagir com outras moléculas, com moléculas da água, por ligação de hidrogênio, por ter esse oxigênio aqui facilitando essa interação. Tá bom? Então a propanona poderia fazer uma interação de hidrogênio não com ela mesma, com outras moléculas que tenham o OH, certo? E ela já é uma molécula polar, o que facilita a sua interação com a água. Ela é tão miscível quanto a água e etanol? Provavelmente não, mas é onde eu enquadro. Então repara que eu coloquei 3 em amarelo e 2 em um azul, um roxo. Por quê? Porque tá aqui, ó. O líquido 2 e 4 são miscíveis entre si. Então eu sei que se tem só 2 miscíveis entre si, foi o que eu encaixaria provavelmente o tolueno, os materiais apolares. E aí eu vou ser mais específico. Qual dos dois, né? Eu tenho 2 e 4 como apolares, 1, 3 e 5 como líquidos miscíveis entre si. Líquidos miscíveis seriam então esses polares que estão aqui. Ok, então a água pode ser 1, 3 e 5. Sendo que do 1, 3 e 5 são quem? São a propanona, a água e o etanol. Eu sei que o 3 e o 4 são não inflamáveis. A propanona é inflamável? É só você pensar que a cadeia carbônica junto com hidrogênios e provavelmente ter oxigênios ou não. Então, quem são inflamáveis aqui? Só para eu te marcar. Inflamável, vou desenhar um foguinho aqui, ó. Olha isso. Propanona é inflamável, tolueno é inflamável. Por quê? Porque ele é um hidrocarboneto, os hidrocarbonetos são inflamáveis e o etanol é inflamável. Tá bom? O tetracloreto de carbono não é inflamável, porque ele não tem hidrogênios para gerar água na combustão, então a gente acaba que, nesse pressuposto, eu colocaria o tetracloreto como também não inflamável. Tá bom? Então, se pela lógica 1, 3 e 5 é a propanona, o etanol e a água, não necessariamente nessa ordem, e eu sei que o 3, né, entre 1, 2 e 3, o 3 é não inflamável, eu vou colocar ele como água. A resposta é certa. Poderia dizer que o 1 é a propanona e o 5 é o etanol? Não posso. Eu não consigo dizer qual é qual. Já é o nosso por esses critérios. Eu teria que usar outros testes para conseguir analisar isso. O 2 e o 4 eu poderia também diferenciar. Porque eu sei que o 4 é não inflamável. Como o 2 e o 4 ou é o tolueno ou é o tetracloreto de carbono, eu diria que o tetracloreto de carbono ele não é inflamável. Então, por consequência, eu não sei, aqui poderia ser 1 ou 5, o etanol poderia ser 1 ou 5, eu sei que a água é o número 3, o tolueno ou é o 2 ou 4. Como o 2 é inflamável, o 2 é o tolueno e aqui então é o 4. Sacaram?
só para ser mais estendido nessa questão. É uma questão que eu gosto, uma questão investigativa, por mais que seja ilógico. Se você tem 5 frascos não rotulados no laboratório, você não vai fazer esses testes, você vai estar preocupado em, no máximo, efetuar um descarte correto desses materiais, porque você tem que rotular as coisas no laboratório. Tá bom? Se você gostou dessa resolução, como eu sempre falo, não esquece de curtir esse vídeo e me seguir no YouTube, por favor. Eu não estou pedindo muito, estou pedindo pouco. E fui.